livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ser bastante sucinto, a gente já tem sido bastante ministrado. Eu vou procurar ser bastante sucinto na palavra, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração essa semana. Eu, quando a separei, eu pensei, Senhor, será que é essa palavra mesmo? Sabe o que o Facebook fez? Uma palavra igual a essa, que eu postei há 2 anos atrás, não caiu no meu celular. Era a confirmação de que Deus queria que eu ministrasse essa palavra. O Facebook fez assim: nós temos uma recordação que você vai gostar muito. Era a resposta da minha oração. Até o Facebook Deus usa, irmãos. Falei, Senhor, será que essa mensagem veio lá, uma mensagem que você vai gostar muito, que você postou há 2 anos atrás, para recordar? Uau, era a resposta. Então Deus tem os seus métodos. Deus usa a internet, todo mundo, porque todo mundo está a serviço de Deus. Vocês acharam que sim ou não? Vamos ler do primeiro verso até o verso tão somente 6 para a nossa meditação. Diz assim o texto: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela da manhã, ou se ambas igualmente serão boas. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado. Agora estaremos discorrendo sobre esse texto, para tanto que o Espírito do Senhor me ajude por mais uma vez, me dando sabedoria, graça, salve para que eu me faça entendido, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus dá uma palavra abençoada para nós. Eu queria que nós colocássemos ali o tema, ele é um tema que Deus tem enchido o meu coração. Você pode recitar esse tema comigo? Vamos lá? O sobejar da provisão dentro de um novo olhar. Por mais uma vez. O sobejar da provisão dentro de um novo olhar. Essa semana Deus encheu o meu coração sobre esse termo, sobejar. Então, nós sabemos que o termo sobejar, se você for lá para o Aurélio, como eu fui, o pai dos sábios, dizem outra coisa, mas eu vou ficar com o sábio, que é melhor, irmãos. Aurélio, que é a nossa língua, ele fala exatamente, cadê Jesus? Ele fala exatamente que o sobejar, ele fala de algo que vai além do necessário. Entendamos uma coisa: quando a gente pede a Deus um milagre, a gente pede a Deus um milagre específico. Quando a gente está com um problema financeiro, a gente ora a Deus para prover o valor para a quitação daquela dívida. E a gente, na verdade, sempre faz isso porque isso é real, é verdadeiro, é lógico. E algumas vezes, ou quase sempre, a gente é muito movido pela lógica. Não uma lógica, a lógica de Deus, porque a lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica. A gente tem um olhar muito
mais humano do que espiritual, do que divino. Quando a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas, está implícito que Deus todos os dias Ele tem um olhar novo, ou novo olhar. Nós não estamos falando em mudar o alicerce, porque o alicerce não se precisa mudar. Mas dentro de uma casa, se você tiver um novo olhar para a sua casa, você vai poder fazer tantas coisas na sua casa sem mexer no alicerce. E para nós, o nosso alicerce é o quê? É a palavra de Deus. Amém? Ela é imutável. A gente não muda, porque é a palavra de Deus, ela foi dada para ser o nosso alicerce, a nossa bússola. Aí eu vou entrar no texto livre. Eu estava aqui no louvor e o Espírito de Deus me dizia que o texto que nós lemos, ele é exatamente o que precede o tema. Salomão, ele está dizendo para nós que Deus nos tem uma semente. Essa semente, que nós podemos denominá-la como fé, Salomão diz o seguinte: olha, você recebeu a semente, então qual é o seu dever, o meu dever, o nosso dever? Lançar a semente. E lançar a semente é um ato de fé. Mas algumas vezes nós não nos permitimos ter esse momento de fé em razão das circunstâncias. E Salomão diz o seguinte: quem olha o vento nunca vai semear, e quem olha as nuvens nunca vai colher, porque são coisas circunstanciais. Você pensa: não vou lançar minha semente porque o vento vai inviabilizar. Eu vou semear aqui e o vento vai espalhar, e depois aonde eu vou poder encontrá-la? Aí, se você vencer essa circunstância, essa coisa concreta, real, que está diante de você, desafiando se você vai ou não depositar a sua semente, investir a sua semente, ou exercitar a sua fé. As circunstâncias, muitas das vezes, elas vêm para tentar nos estagnar acerca desse novo olhar. Semelhantemente, se você venceu a primeira etapa do vento, agora você tem uma nova situação que diz respeito à colheita. Como eu vou colher se está chovendo, se está o tempo nublado, com nuvens densas? Tudo indica que vai chover e eu não vou colher, porque, enfim, eu não vou ser bem sucedido, eu vou pegar chuva, vai comprometer a cega, a colheita. E muitas das vezes a gente, por não fazer o tempo próprio, a gente perde a colheita, a gente fica inviabilizado de muita coisa. Salomão, ele vem e traz para a gente exatamente isso: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso é fé. Ele fala do compartilhar desse pão. Ele diz: reparte com 7, com 8. E ele diz no versículo 4: quem olha o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como forma os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes as obras de Deus, porque Deus, quando faz todos os dias as suas obras, Ele faz sempre com um novo olhar. A maneira que Deus te olhava ontem é diferente da maneira que Deus te olha hoje. Abraço, irmão, diga assim: que Deus nos conceda essa visão de um novo olhar, né? Um novo olhar significa exatamente o que Salomão está dizendo. E eu fico aqui
aqui desejando muito compartilhar tanta coisa bonita que Deus colocou no meu coração. Ele está dizendo: assim nós não sabemos como se formam os ossos, ou os nossos ossos no ventre materno. Ele diz: então o que você vai fazer? Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é a parte da manhã ou se é a parte da tarde. Aí vem um tema que diz assim: o sobejar da provisão. O que é provisão? É tudo aquilo que nós necessitamos receber. E eu queria te levar para essa visão de provisão, não somente na esfera financeira, mas que você pudesse ter uma visão de provisão em todas as áreas da sua vida. A provisão do afeto, do amor, do perdão que acontece no relacionamento a dois, né? O desejo de recomeçar, o desejo de se envolver mais, ou envolver mais a sua família, ou fazer com que o seu casamento possa ser provisionado dentro de todas as necessidades. Mas Deus, Ele fica inquieto. E se Deus assim pode me permitir de falar, porque inquietude é algo humano. Mas eu fico pensando aqui com os meus botões, que não são muitos, como é que Deus pensa acerca disso? Porque nós temos uma tendência enorme a ficarmos satisfeitos com essa provisão. Mas o tema dessa semana não está tão somente fincado na provisão, mas o sobejar dele. Ou seja, Deus quer nos dar além do necessário. Diga para o seu irmão: Deus quer te dar além do necessário. Sobejar significa nós acreditarmos que a nossa semente de fé, a nossa vinda para o culto, a nossa estada aqui se transformou numa semente, e ela vai frutificar 30, 60 e a 100 por um. E o que Deus vai fazer nesta semana, Ele vai fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. É interessante que lá em Gênesis 18, 14, 16, 14, põe aí para eu ver se eu fiz um esforço ali, já perdi para a glória de Deus. Mas é isso aí. Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Você pode fazer essa pergunta para o seu irmão? Sabe? Há um tempo determinado, no ano que vem, tornarei a ti e Sara, tua mulher, de 90 anos, você com 100, ela perdeu os costumes, é estéril, você está velho, mas eu vou fazer sobejar uma semente que você achava que estava perdida. E o que aconteceu? O povo judeu é o resultado da promessa, e o teu futuro depende do que Deus está te prometendo hoje. Amém? Dentro de um novo olhar. Eu quero também chamar a sua atenção para Mateus 14. Deus é muito bom para mim. A Mariana que fala isso na minha vida, porque tudo eu consegui pontuar. Amém? Mateus 14. A parte do verso 15. Põe para mim, Gabi. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer.
Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Tendo mandado as multidões que se retirassem, reclinassem sobre a réu, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Uau! Somos 5.000 pessoas. É impossível nós darmos de comer a 5.000 pessoas com quantos pães? Quantos peixes? 2. Eles poderiam dizer: Jesus, se o Senhor trouxer a provisão para os 5.000, já é um milagre. Mas Deus está além do milagre. Ou seja, Deus quer fazer sobejar um milagre. Jesus disse: trazei o pão e o peixe. E quando eles trouxeram o pão e o peixe, Jesus deu graça e todos eles comeram. E o que aconteceu? Sobraram 12 cestos. O que significa dizer que, além de Jesus provisionar comida para 5.000, ele ainda deu um cesto para cada discípulo, porque Jesus queria despertar neles um novo olhar. Pode abraçar o seu irmão com todo carinho. A Deus quer despertar em você um novo olhar. O novo olhar vai te trazer um novo entendimento, e um novo entendimento vai te levar ao exercício da fé, e o exercício dela há de trazer o que Deus quer trazer sobre você: o sobejar de provisões. Amém? Uau! Você pode aplaudir enquanto eu tomo água? Salomão está dizendo: só vai haver o sobejar da provisão e um novo olhar se eu não retiver semente, se eu não olhar para o vento, muito menos para as nuvens, porque essas coisas antecedem, precedem aquilo que, se eu fizer, independentemente das circunstâncias, eu estou dizendo a Deus que eu estou sendo movido por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava fazendo um trabalho de casa, metodologia da pesquisa, que eu estou fazendo já o meu TCC, terminando o meu curso. E o professor dizia o seguinte: você não pode construir nada em cima do que não existe, mas você pode construir o que você vai desenvolver dentro daquilo que já existe. Eu estava analisando exatamente sobre essa questão de como, quando a gente fica muito impressionado, pelas circunstâncias que tentam impedir que nós tenhamos um novo olhar. Ou seja, ver exatamente ou enxergar aquilo que nós não podemos enxergar enquanto homens. Se a gente não consegue enxergar em razão das circunstâncias, Deus quer nos levar a entender que existem coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que não subiram ao nosso coração, porém são coisas que Deus preparou para nós que o amamos. Você diz amém? A gente pensa que estava tudo resolvido
no capítulo 14 de Mateus, mas eu vou te levar para o 15. Verso 32, pode botar lá? Jesus de novo chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram os discípulos: de onde nos viria no deserto tantos pães para fartar tamanha multidão? Para aí, eles receberam o novo olhar? Não. Nós não podemos estar debaixo do milagre e não enxergá-lo. Nós não podemos viver com Deus que tudo pode e a gente volta a fazer as mesmas perguntas, né? Jesus está na segunda multiplicação dos pães e olha a pergunta deles. Deveriam ter aprendido com a primeira multiplicação de pães. Por quê? Porque até então eles não tinham tido nenhuma experiência acerca da multiplicação e muito menos do sobejar. Eles deveriam ter sido impactados por Deus ter provisionado o pão para 5.000, extraído de 5 pães e 2 peixes. Eles deveriam ter ficado maravilhados. Eles poderiam dizer: Deus, eu nunca mais vou duvidar, e agora eu vou conseguir ter um novo olhar. Deus quer que nós tenhamos no nosso dia a dia, seja no teu casamento, na sua empresa, no seu convívio com a sua família, no seu namoro, no convívio com a sua família, Deus quer te dar um novo olhar, porque talvez o diabo está te imprimindo o olhar, que você entenda que não tem jeito, não tem saída. É por isso que Deus não quer fazer sobejar, mas além de sobejar, que esse novo olhar permaneça. O Deus que fez ontem, Ele vai fazer hoje, eternamente. Amém. Ele é poderoso para fazer. Amém. Então Jesus agora está, volta lá para aquele verso, o outro, próximo. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Uau! Para a nossa alegria, né? Diga para o seu irmão: fica ligado, porque Deus está falando. Deixa eu pegar aqui. De novo, e disse: trazei-nos aqui. Verso 19: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos. Ué, não é a segunda multiplicação? Eu estou na primeira, irmão, desculpa aí. É o 15:37, né? Está lá? Ah, fica melhor. Assim todos comeram e se fartaram, e do que sobejou dos pedaços levantaram 7 alcófares cheias. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, ou seja, mais de 5.000. E havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco e foi para os confins de Magdã. Olha só, eles vivenciaram o sobejar da multiplicação, porque a gente tem muito aquele entendimento de que se Deus me der o que eu necessito, está resolvido. Se Deus der de comer aos 5.000 homens que aqui estão, está resolvido. Mas Jesus
sempre vai conosco mais além. Você pode dizer isso para o irmão? Jesus quer ir contigo mais além. Digo, mais além. Mais além. No primeiro momento da primeira multiplicação, que houve um somejar de 12 cestos, eles deveriam efetivamente terem aprendido aquela lição, porque Jesus queria despertar nos discípulos um novo olhar, em razão do sobejar da provisão. Não houve tão somente a provisão, houve o sobejar dela. É isso que Deus tem para nós. Deus quer fazer sobejar o teu casamento. Deus quer fazer sobejar a sua empresa. Deus quer fazer sobejar o seu ministério, o seu chamado. Ou seja, Deus quer nos dar além daquilo que é racional, que é a nossa porção do cotidiano. Deus quer nos levar a um olhar mais além. Aqui já tem um nome profético: além da dança. O que está além da dança? A adoração, a manifestação da glória, né? A gente precisa estar entendido acerca disso. E Salomão está dizendo: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a sua mão, porque você não sabe qual delas, se é da manhã ou da tarde, se ambas irão germinar, florescer e frutificar. Salomão está dizendo: olha, vençam as circunstâncias, vençam todos esses ataques espirituais, sociais, financeiros, porque se a leitura precede o tema, e se o tema é o resultado final daquilo que nós já vencemos, nós vencemos o vento. Eu venci o vento, eu venci a nuvem e fiz uma colheita. E a colheita, além de provisionar tudo que eu precisava, ainda me sobraram muitos cestos, que eu vou ter com abundância, abundância, abundância. Assim aconteceu, meu horário, Jesus. Assim aconteceu com a viúva. 1 Samuel, 2 Samuel 2, diz que o seu marido morreu, ela tinha uma dívida, ou ele teve uma dívida, e os credores vieram para buscar o seu marido. Meu marido morreu, né? Os filhos. E naquele tempo era muito comum os filhos serem dados como resgate da dívida. E ela foi ao profeta e disse assim: tu sabes que o meu marido temia Deus, e ele morreu. Chegaram agora os credores para levar os meus filhos. E o profeta, movido, Eliseu, movido de compaixão, ele perguntou para ela: o que tu tens em casa? Ela disse: não tenho nada senão uma botija de azeite. O profeta também quis mudar o olhar daquela mulher e disse assim: vai aos seus vizinhos e pede vasilhas, não poucas. E ela saiu pedindo vasilhas, e quando ela chegou em casa, pegou lá o seu azeite, e ela dizia para os filhos: traz o próximo. E ela enchia, e todos foram cheios. Ela colocou vasos cheios de óleo, né, que era muito precioso, valioso, e a casa ficou cheia de óleo para que ela pudesse resolver aquele problema. Quando ela diz para o próximo filho: traz o próximo vaso, ele diz: mamãe, acabou-se os vasos. E diz o texto: então parou o azeite. O milagre vai agir na proporção do seu novo olhar, ou da elasticidade que você dá a Deus para Ele colocar um milagre além do espaço que você teria hoje para receber. Vocês entenderam? Quantos querem ser esticados por Deus? O Senhor pode me esticar até que o milagre que o Senhor tem possa caber, né? Porque o espaço que eu tenho são coisas. Ela volta para o profeta e diz: olha, aconteceu um milagre, houve uma multiplicação de azeite. Ele diz assim: ó, vai, vende
paga a tua dívida e vive do que sobejou. Aleluia! Diga ao seu irmão profeticamente: você vai viver a partir de hoje, não do que você tem, em razão da sua necessidade, mas há uma palavra profética, apostólica, que você vai viver a partir de hoje, daquilo que vai sobejar. Sobejar. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito metido, irmão. Assim, pedido assim, de Deus, né? Crente, pedido espiritual. Quando o seu coração enche de alegria e você pensa: uau, era isso que eu precisava. E o Senhor disse: o que você precisa? E a gente fala para Deus, Ele diz: vai além, mais um pouco, eu vou te dar mais além. E vou dizer uma coisa para você: não é uma mensagem de culto da prosperidade, não. É uma mensagem de direito, de herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então Jesus não só multiplicou os pães naqueles dias, nem um peixe. Jesus está multiplicando no século 21 também. Meu servo, você precisa, eu estou com uma dívida de 5 mil. Se o senhor me der 5, tem gente que ainda vai além não, a retroagem. Senhor, basta 4.500, porque 4.500 eu tenho em casa. Não precisa nem me dar os 5, Jesus. 4,5. Irmãos, a gente está com um problema seríssimo. E se você não conseguir problematizar essa questão, você não vai buscar uma solução. Diga para o seu irmão: se não houver uma problematização da situação, você não vai buscar o quê? Solução. Porque só busca solução quem tem um problema. Você tem um problema. Uau, graças a Deus, ninguém. Eu estou diante de uma igreja diferente, arrebatada. Eu estou pregando no céu e nem sei. Oh, nós não temos problema. Mas eu quero dizer para você que eu tenho, e não são poucos. Mas eu vou viver essa palavra. Porque Deus disse assim: fala para eles que eu não só vou provisionar, eu vou fazer sobejar. É um ato profético. E tudo que Deus faz é bom e dura para sempre. E sempre, sempre, sempre. E amém. Eu preciso terminar. Fique de pé comigo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as coisas, isso, igreja, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Jesus tem para dar, tudo que Jesus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Deus tem para nós é sobejar. Nossas vidas e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
visão de provisão não está restrita ao financeiro, porque nós precisamos ser provisionados em todas as áreas, seja da saúde, seja do relacionamento conjugal, familiar, o coração para perdoar, a liberalidade para abençoar e, sobretudo, entender que a nossa semente foi lançada quando nós viemos a esse culto. Foi um ato de nós não retermos a semente, mas devolvermos ela ao solo. E a semeadura de Deus é o lugar mais fértil para a gente lançar a nossa semente. Você que veio, você que aqui está, que tem lançado essa semente sobre a semeadura de Deus, dentro de uma ótica espiritual, e Deus te envolveu para te conceder um novo olhar. Deus não quer só provisionar, Ele quer fazer sobejar. E quando Deus fizer sobejar, você precisa enxergar o que Ele fez. Os discípulos, na primeira multiplicação, não entenderam. E porque não entenderam, não conseguiram enxergar. Jesus fez a segunda multiplicação e eles fizeram para Jesus a mesma pergunta. É grande a multidão e nós não temos muita coisa. Aliás, nós temos mais do que nós tínhamos na primeira. Na primeira nós tínhamos 2 peixes e 5 pães. Agora nós temos 5 peixes e alguns pães. Então a situação melhorou, mas nem isso nos levou a entender que o mesmo Jesus que fez a primeira multiplicação e fez sobejar era o mesmo Jesus da segunda multiplicação. O mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que está agora do teu lado. É o mesmo Jesus que envolve você quando assistir pelo YouTube essa mensagem. É o mesmo Jesus que está visitando a sua casa. É o mesmo Jesus que está visitando agora a sua empresa, o seu casamento. É o mesmo Jesus que está visitando a sua necessidade financeira. É o mesmo Jesus que está visitando a tua necessidade de ter mais saúde, de melhorar o teu chamado e de fazer com que ele seja uma bênção para Deus. Sobre todas essas coisas eu quero falar, porque eu quero orar. Se você tiver uma necessidade, seja financeira ou qualquer outra área, eu quero te convidar a vir. Eu quero orar junto com a bispa. Eu quero pedir ao Senhor que essa palavra se cumpra, que o sobejar das provisões possa nos trazer um novo olhar. Um novo olhar vai internalizar que o nosso Deus é poderoso. Ele é grande para fazer. Ele quer levar a mim e a você a um novo patamar espiritual, uma nova dimensão de fé. Eu te convido a vir. Se você ainda não é um cristão, Deus também quer te dar um novo olhar. Cabe você aceitar Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor, e se a tua vida tem sido travada em razão da sua distância, volte nesta noite. A bispa vai estar orando. Não saia daqui sem fazer a sua decisão. A bispa vai orar e eu convido vocês a virem. E assim Deus vai estar fazendo coisas grandes em nome de Jesus. Uma pessoa com o seu coração, eu quero orar. Senhor, nós oramos hoje por pessoas normais, Senhor, que têm
tantos desafios que necessitam de tantas respostas, mas não ficamos em casa, escondidos, encolhidos, porque doeu, ou porque feriu, ou porque foi tirado da nossa mão, ou porque nos foi negado. Senhor, nós realmente passamos por cima de tudo aquilo que era tropeço para os nossos pés, e nós viemos aqui para o teu altar, Senhor. Não nos escondemos, mas nos expomos agora. Viemos aqui à frente, tornando pública a nossa necessidade de que, de fato, como bispa, eu estou aqui no teu altar junto com eles. Eu acredito que o Senhor tem a provisão que vai sobejar sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que decidiu vir aqui, Pai. Nós tivemos que romper com conceitos, tivemos que romper com situações que vieram na nossa mente, mas nós decidimos abrir mão de tudo isso para dizer para o Senhor: eu preciso do teu milagre, Pai. Eu preciso que o Senhor me estique para que possa caber em mim o que o Senhor sonhou. E assim, cada filho teu que se deslocou do seu lugar de comodismo, da sua cadeira, do seu lugar de conforto, da sua zona confortável, e veio até o teu altar. Senhor, eu não quero orar por pessoas que estão aqui com um problema, mas com pessoas que creem na tua provisão e no teu milagre, com pessoas que acreditaram na tua palavra, porque o que o Senhor nos diz está acima dos nossos problemas. Nós estamos dizendo ao Senhor que nós temos problemas, mas eles não foram suficientemente grandes para nos prender, Pai. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra pregada, nós cremos que o Senhor está falando conosco, e nós tomamos posse agora, Pai. Nós realmente rejeitamos toda a apatia, toda a lentidão, Pai, tudo aquilo que vem para nos tornar coitados. Nós somos os teus filhos e nós falamos ao nosso problema: vocês não vão permanecer na nossa vida, porque nós temos um Pai cuidando da gente. Ó Espírito Santo de Deus, visita a família, visita o leito conjugal, visita a aliança, a casa, seja a enfermidade, seja provisionamento financeiro, seja salvação de pessoas. Nós acreditamos no teu poder, Senhor, e é o Senhor que dá ordem a teus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós estamos recebendo agora, Pai, basta uma palavra, e a palavra foi dada, e nós tomamos para nós essa palavra. Nós vamos viver o sobejar de Deus na nossa vida, e nós falamos a escassez hoje. Saia da nossa vida, saia da nossa frente, saia da nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo está nos alargando, nos esticando, para nós vivermos o sobejar de Deus, o transbordar dele mais do que precisamos. Espírito Santo de Deus, que esses fundamentos estejam sobre a nossa vida hoje, Senhor, porque de fato nós acreditamos no Senhor e nós recebemos sobre a nossa vida a tua palavra. Repita comigo: Pai, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, e eu selo no meu coração essa palavra, e eu vou viver, sobejar, não pela matemática, não pelo dinheiro que recebo, não pelo saldo da minha conta, mas porque o milagre que não se explica, mas que é para nós, já está sobre a minha vida, e eu vou viver, Senhor,
esse sobejar desse milagre sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu selo, Senhor, no meu coração essa palavra, e que a minha mente jamais esqueça que o Senhor me falou, que o meu coração se desperte para ver o quanto o Senhor já tem feito. E se o Senhor fez essas coisas, o Senhor pode fazer mais coisas. Eu acredito, Senhor, e eu selo no meu coração essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar um abraço no seu irmão que está do seu lado e dizer para ele: a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia.